Olá! Hoje o tema aqui será um tema muito importante e eu considero que é muito importante porque muitas vezes as pessoas não se percebem em perigo porque são boas, porque são generosas, porque são amigas de todos, sensíveis às emoções dos outros, percebem o ambiente e cuidam para que esse ambiente não se degringole, não entre em colapso. A gente está falando do empata. Sim, a pessoa que é empata é aquela pessoa que tem empatia pelo meio, pelas pessoas. É a pessoa que está sempre atenta aos outros, no sentido de tentar ajudar. Empata, portanto, esse será o nosso tema, perfil empata. Será que você é? Fique aqui, vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre empatia, mas dentro de um perfil que eu diria, não somente a literatura traz como sendo o perfil ideal para um relacionamento com um narcisista. Daí a importância de você ficar atento, atenta. Epa, sou eu? Peraí, deixa eu me cuidar, porque o buraco é fundo. Vamos lá. O perfil empata, ele é uma pessoa extremamente importante para o mundo. A partir dele, muitas profissões de cuidados se estabelecem. Por exemplo, o professor, ele precisa estar atento às necessidades de aprendizagem do aluno, às dificuldades dele e se dispor a ajudar. O médico, a enfermeira, o psicólogo. Ajudar pessoas é um perfil, é um traço do perfil, do empata. Não há problema nenhum nisso. Nós precisamos de pessoas assim para que o mundo seja um pouco mais humano. É verdade. Entretanto, existem os empatas permissivos. A gente vai tratar desse tema. A gente vai classificar de formas diferentes. O empata e o empata permissivo. É sobre esse aqui que pode ser considerado o perfil desejado pela pessoa que é narcisista. O perfil empata permissivo é aquela pessoa que desconhece seus próprios limites, mas reconhece o limite alheio e tenta ajudar de todas as formas possíveis. É aquele que se configura como uma pessoa boa demais, está sempre disposta a ajudar e ajuda, e se descuida de se ajudar. Ele reconhece os direitos dos outros, inclusive quando eles são violados, mas desconhece a proteção dos próprios direitos. Então ele fica permissivo ao outro, a que o outro invada os seus limites, porque primeiro ele desconhece quais são os seus limites. Diante de situações de vulnerabilidade, situações de perigo, ele desconhece quais são os seus limites. Mas ele está sempre pronto a ajudar o outro. O que isso configura? Um estreitamento do seu bem-estar. Sim, geralmente quem ajuda demais o outro se ajuda de menos. E isso é um grande perigo, porque dentro de um relacionamento amoroso com um narcisista, ele está sempre sensível às necessidades do narcisista. E quais são as necessidades, ou melhor, a principal necessidade do narcisista? Diminuir quem está perto, humilhar, manipular, enganar, controlar. E essa pessoa de perfil empata permissivo, ele estará disponível para esse outro, porque ele tem as suas próprias carências, ele tem necessidade de ser amado, de ser aceito, como qualquer outra pessoa, de certa forma sim e não, às vezes tem para mais, necessidade de aprovação. É um risco enorme ter e manter esse traço dentro dos relacionamentos. Você pode se colocar em vulnerabilidade de forma muito intensa. Essa pessoa, ela vê as necessidades dos outros e tenta supri-las, se possível, pedindo ajuda às outras pessoas da comunidade, da igreja, da escola, do bairro, para ajudar aquela pessoa de fora. Dentro de casa, pensando em um relacionamento abusivo, né, dentro da configuração empata, permissivo e
pensando numa configuração de perfil narcisista junto com perfil empata permissivo, esse empata sempre estará buscando satisfazer esse perfil narcisista. Ele vai... Gente, é triste o que eu vou dizer, mas é para você formar uma imagem mental e se confrontar, tá? Sobre que condição você está vivendo, caso você esteja se reconhecendo nessas características. Vamos colocar aqui que o perfil narcisista, ele se configura como uma pessoa que seria um vampiro emocional. O vampiro emocional é aquele que suga a energia, o sangue, enfim, da outra pessoa para poder viver. É isso aí. O narcisista é isso aí. Já o perfil de um empata permissivo, ele vai ao encontro dessa necessidade. Vamos lá, imagem mental comigo. Ele dá o pescoço para que o outro supra a sua necessidade de sugá-lo. Ele faz isso sem ao menos perceber que ele está fazendo isso. Não é porque ele é doido, perdeu a noção da realidade, está distorcida a própria realidade. Ele desconhece os seus limites, logo sua realidade fica distorcida. Ele está para servir o outro, não para se servir nem mesmo de autoproteção. Ele precisa fazer o outro feliz para de alguma forma viver, nem que seja desgastando sua própria vida, acabando com a sua saúde mental, porque isso acaba, ou seja, ele está se colocando em risco, em perigo. O perfil empata permissivo, ele pode ser visto como aquela figura que está sempre disponível a doar. Ele é uma fonte inesgotável de doação. Doação de generosidade, de tempo, de recursos financeiros, seja lá o que for, ele está disponível a doar. Para o outro. Para si mesmo está escasso. Ele não tem tempo para ele não investe na sua própria formação, porque está disponível para doar tempo e investir financeiramente no outro. Essa conta não vai bater, né? E é preciso destacar também que os empatas permissivos são pessoas que, infelizmente, não se permitiram um amadurecimento emocional. Ainda estão com as suas emoções lá na infância. Desejo de agradar. Se você parar para observar uma criança, uma criança que é educada para isso, tá bom, gente? E a gente está falando também de uma configuração de uma família narcisista, com traços narcísicos, com traços de narcisismo. Muitas vezes, os empatas permissivos, quando a gente ouve a história deles em clínica, enfim, o relato da sua formação traz uma formação de personalidade egóica das suas emoções, ou seja, desde a infância, em meio a pessoas com perfis narcisistas. Um pai, uma mãe, um cuidador principal, que marcou a configuração do que é um relacionamento, no qual essa pessoa hoje aprendeu lá atrás que deve ser desse jeito. Ela deve estar disponível para o outro, nunca para si. Sim, existem pais, mães narcisistas. E eles educam seus filhos de modo que eles sejam subservientes, ou seja, sempre prontos a servir. Mesmo que servindo bem, ainda assim, sob acusações, sob reclamações. Esses pais nunca se satisfazem desses filhos. Esses filhos ficam sempre procurando satisfazer esses pais. E vão para a vida, para as outras relações, com essa configuração mental do que é um relacionamento. Então, eles entram em um relacionamento afetivo, literalmente se colocando na posição para ser abusado. E se ele escolheu, e isso é uma escolha, um perfil narcisista, ele desconhece esse lugar de abuso como abuso.
é o que ele conhece enquanto relacionamento, porque vem desde a infância. E na vida adulta ele vai se posicionar como ele aprendeu a se relacionar lá na infância, como, na verdade, colocaram ele para aprender. Então, percebe que o ciclo ele vai se formando e pode passando de geração em geração, porque uma mãe ou um pai que é um empata permissivo, ele terá um filho, né, se caso ele tiver um filho com esse narcisista, em que ele será a figura mais frágil emocional. Essa criança vai perceber, essa criança pode aprender, internalizar esse comportamento do empata permissivo e replicar na vida esse comportamento, ou ele pode aprender a ser um narcisista. É mais grave do que a gente pensa, não é? É preciso observar e, olha, cortar. Não tem como. Pessoas que se identificaram como empatas permissivas, eu preciso deixar um recadinho para vocês, com todo carinho, com todo respeito. Só vocês podem mudar isso. Não esperem um narcisista mudar, ele não muda. O poder de sobrevivência desse narcisista sempre estará no outro. Ele busca sugar as energias, a vida, tudo que ele puder desse outro. E sempre se sentirá insatisfeito. Quem pode mudar é você. Você tem inteligência para isso, você pode desenvolver o seu emocional ainda mais, amadurecendo, se posicionando, reconhecendo o seu lugar no mundo, reconhecendo o seu lugar nesse relacionamento, reconhecendo a sua própria identidade, os seus limites, valorizando-se, se empoderando de conhecimento e autoconhecimento, aspectos principais para se desenvolver o amadurecimento emocional. Então eu recomendo a você que busque isso. Eu entendo que quem está em um relacionamento com um narcisista, com uma narcisista, muitas vezes não se reconhece como uma pessoa forte o bastante para sair. Mas eu preciso te dizer, você é forte sim. Sabe por quê? Você está suportando um relacionamento que está te desgastando dia a dia. E você está suportando. Se você está suportando, você tem forças para suportar. Logo, você tem forças para sair e viver com mais leveza para a vida. O que você está precisando, ao meu ver, conhecimento sobre si, sim, sobre si mesmo e sobre suas possibilidades. Eu recomendo você ir atrás de si mesmo. Vai valer a pena, a vida vai valer a pena. E sim, a vida pode ser muito mais leve quando você reconhece os seus limites e delimita-os para a vida. O meu abraço. Se você achou legal, se você achou interessante esse conteúdo, se você acha que de alguma forma esse conteúdo pode levar informações importantes a outras pessoas, compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe nos grupos de família. Eu acho que juntos podemos mais. Como eu disse, o conhecimento realmente transforma. Um grande abraço, deixe o seu like, se inscreva no canal, fortaleça o canal para que ele leve para mais pessoas essas informações que eu diria de utilidade pública. Um abraço e até o próximo vídeo.